Então, mais uma vez, muito boa tarde. Agora cumprimento todos os membros da Comissão Independente e agradeço a resposta ao nosso pedido de audição, que vem no seguimento da criação do Grupo de Trabalho do RGES nesta nova legislatura. E no nosso plano de trabalho consta um conjunto de audições e a primeira, naturalmente, como tem que ser, ouvir-vos pelo trabalho todo o que fizeram, que agradeço e agradecemos a todos desde já. E terão 15 minutos iniciais para uma intervenção, depois segue-se a discussão e voltarão a ter a palavra no final para uma intervenção final. Por isso passo desde já. Sim. Eu estou sendo logo os exemplares impressos. Já está conversado no final. Sim. Estavam aqui a referir que trouxeram exemplares do relatório impressos e, portanto, a não ser que queiram ou necessitem agora da distribuição, podemos fazer no final. Portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Professor Alberto Amaral para a sua intervenção inicial. Bom, muito obrigado. É a segunda vez que estou aqui presente. Aqueles que já estiveram da outra vez, eu peço desculpa de alguma repetição. Eu tentei introduzir ligeiras modificações, mas o relatório também não mudou, portanto não há grandes modificações a fazer. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o mandato da Comissão era fazer uma auscultação, não era propor uma reforma, era, portanto, ver como é que os elementos das universidades e as diversas associações se sentiam em relação à legislação. E, portanto, o relatório não corresponde aos pontos de vista da Comissão, nem globais, nem individuais, mas é sim um apanhado daquilo que resultou do nosso trabalho. Foram organizadas 5 conferências, 22 audições com diversas entidades, 9 estudos foram elaborados, foram recolhidos 36 documentos e foi elaborado um inquérito com cerca de 600 respostas. Está aqui. Peço desculpa, esqueci-me disto. Quando o relatório, penso que será interessante para a Assembleia, no sentido em que mostra o que é que as pessoas sentiram em relação ao... Não são recomendações propriamente ditas, mas podem ver aquilo que as pessoas se queixam, aquilo em que são absolutamente contra e aquelas coisas em que são claramente favoráveis. Depois terão que decidir se vão fazer ligeiros ajustamentos ou se vão fazer alterações de fundo. A minha opção, lendo o relatório, é que deverão fazer opções de fundo. Após o 25 de abril, houve um aumento muito substancial da taxa de participação e da investigação. Há uma evolução demográfica claramente negativa que terá de ser tida em conta. A falta de equidade no acesso dos jovens das famílias mais desfavorecidas, que acho que é um problema que não está resolvido na maioria dos países. O corpo docente está hoje mais qualificado, mas está mais envelhecido e é um número significativo de pessoas à beira da reforma. E a análise do processo de revisão mostra que ele ficará incompleto se não olharem também para outros documentos complementares. Por exemplo, o Estatuto de Carreira Docente, o Estatuto de Carreira de Investigação, o Decreto-Lei sobre graus e diplomas, que deverão acompanhar esta revisão. Isto não muda de sítio. Os resultados dos inquéritos. Uma coisa que transpareceu dos inquéritos foi que houve muitas queixas de que existe falta de uma entidade reguladora. A agência de avaliação não é uma entidade reguladora, portanto, só decide se um curso tem ou não qualidade para funcionar, mas não pode impedi-lo de funcionar mesmo que haja excesso desse curso, desde que ele tenha condições para o fazer. Portanto, nota-se que há uma grande sobreposição de oferta que talvez pudesse ser evitada com uma entidade reguladora que nunca existiu. Aliás, a OCDE recomendou que se criasse uma comissão nesse sentido, mas essa comissão nunca foi criada. Existe grande concordância quanto a eliminar
as disposições legais que limitam a autonomia dos politécnicos em relação às universidades. E porquê? Quando da aprovação da Constituição Portuguesa falava-se na autonomia das universidades, não se falava dos politécnicos. E, portanto, em todas as legislações subsequentes, os politécnicos acabaram de ser prejudicados em relação às universidades na sua autonomia, e tudo isso deve ser eliminado. Evidentemente, não os pondo iguais uns aos outros, mas naquilo que são os pormenores administrativos, etc., não faz sentido nenhum que sejam diferentes. E depois, há também concordância que face a evolução negativa da demografia, vai haver um conjunto de instituições, nomeadamente Politécnicos junto à rede de Espanha, que irão ter grandes dificuldades no recrutamento de estudantes. E, portanto, pensar aqui se não se valeria a pena algo no sentido de permitir mais facilmente a fusão ou a junção de instituições. E há muitas formas de o fazer. Pode não ser uma fusão, pode ser uma associação, há imensas diversas formas. Uma primeira questão a decidir é... não passou. Uma primeira questão a decidir é como é que vai ser o sistema, se vai ser um sistema unitário, se vai ser um sistema binário, se vai ser outra coisa. Nós não temos um sistema binário puro, porque temos casos como, por exemplo, no estado do Algarve, no estado de Aveiro, que tem politécnicos lá dentro, e temos o caso das escolas de enfermagem, que algumas delas que estão integradas em universidades, por exemplo, o Minho, o Vila Real, a Évora, etc. Portanto, não é um sistema puro. E embora 70% das respostas fossem a favor de manter o sistema binário, há também algumas sugestões que talvez fosse possível ir para um modelo mais flexível, seguindo, por exemplo, o modelo da Universidade de Aveiro e permitindo, portanto, que as instituições fizessem uma oferta mais diversificada, sem haver uma separação rígida entre os dois subsistemas. A nível da autonomia, concorda-se que o nível, em princípio, é adequado, exceto em matéria financeira. Quando nós tivemos a crise económica, havia um determinado conjunto de autonomias que estavam concedidas e foram retiradas e que causam hoje enormes perturbações, nomeadamente em relação às universidades de fundação. Aliás, o Estado, permitam-me, é um Estado pouco sério, de uma maneira geral, porque, tendo assinado contratos e assumido compromissos que diriam transferir 140 milhões de euros para as universidades de fundação, nunca o fez. Não é inédito, já me aconteceu passar várias vezes por esse Estado. Depois há uma necessidade urgente de recuperar, portanto, a autonomia perdida, mas não se percebe que, passados 10 anos sobre a crise económica, ainda continua a vigorar as restrições que foram introduzidas nessa altura e que prejudicam imenso, nomeadamente em matéria de investigação. Eu sou um investigador, de repente preciso de um reagente, não posso estar a abrir um concurso e esperar 10 meses para ter o reagente, entretanto, a investigação vai-se, não é? E há também uma forte crítica do não cumprimento da legislação sobre os saldos de gerência, de que muitas vezes o Ministério das Finanças se apropriaria de formas mais ou menos indevidas. O que aconteceu? Já está bem outra vez. Não, mas é que não. Agora está. Quanto ao modelo de governo, bom, aqui há de facto uma grande crítica. Portanto, isto, de uma maneira geral, com exceção de algumas universidades do CRUP e das universidades fundacionais, entendem que a legislação é positiva e pode ser melhorada. A grande e esmagadora maioria das respostas, desde professores, associações de estudantes, organizações sindicais, mostrou-se contrária a um modelo de governo que foi instituído por regias. Isto porquê? Porque houve uma enorme concentração de poder num órgão extremamente limitado que se considera não representativo da universidade.
Portanto, por exemplo, numa instituição, temos um órgão de 15 pessoas, dos quais 4 ou 5 são de fora e os restantes são dentro da universidade. Pode ou não haver alunos, pode ou não haver funcionários. É muito difícil que os membros da instituição se revejam nas decisões que são tomadas por esse Conselho. E provavelmente o que aconteceu foi que se avançou demais na eliminação da colegialidade. Há um modelo inglês, que é um modelo bicamaral, que existe um board, portanto, um Conselho Executivo, e depois existe um Senado. O Conselho Executivo só trata da matéria financeira e pouco mais, e depois o Senado trata de tudo o que é matérias académicas, criação de cursos, etc, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Board of Trustees exclusivamente trata das questões financeiras, de arranjar dinheiro, etc. E depois tudo que é matéria académica está com os académicos e com a universidade. E se calhar ao eliminar completamente o Senado e todos os órgãos correspondentes, foi-se longe demais e criou-se esta situação em que ninguém se revembe nas decisões do Conselho Geral. Portanto, sugerem em diversos casos que se torne a criar o Senado, mas com poderes decisórios. A quarta questão é quanto aos Conselhos Gerais. De maneira geral, a opinião sobre os Conselhos Gerais é negativa. O próprio CRUP, o ISCTE, o Conselho Nacional da Educação, recomendam a alteração da sua composição para assegurar uma melhor representatividade. Embora seja difícil, porque também não querem alargar demais, e quando se alargar demais é complicado compatibilizar isso com a maior representatividade. O Conselho Geral, o grande problema do Conselho Geral é que o Conselho Geral não deve intervir na vida privada da instituição, limitando a sua atividade a aprovar os planos estratégicos e de atividades, que é o que está na lei, o orçamento e as contas e as decisões sobre o património. A exclusão da linha I do número 2 do artigo 82º era, o que é que lá diz? Diz que o reitor pode levar outros assuntos ao Conselho Geral. O que acontece de uma maneira geral é que os reitores e os presidentes levam todos os assuntos do dia-a-dia de lá na Caprina ao Conselho Geral e entopem o Conselho Geral. O que é que o Conselho Geral pensa? Pensa que não está para aturar os académicos. Pensa que não percebe nada dos problemas internos das faculdades, nem das universidades. E, portanto, há aqui uma questão a manter-se o Conselho Geral. Era necessário assegurar muito claramente a limitação do seu campo de atividade. Quanto às eleições, saltei um, não saltei. Quanto à questão das eleições, discorda-se que seja o Conselho Geral a nomear ou a escolher o reitor. Entende-se que deve haver uma Assembleia alargada. Em relação às escolas, faculdades e departamentos, entende-se também que o critério deve ser de eleição e não da nomeação por parte do reitor. Quanto aos estudantes, é sugerido que se crie um estatuto de estudante do ensino superior, com todos os direitos e deveres, e, para além do trabalhador e estudante, que os serviços sociais sejam alargados a outros âmbitos. Vocês têm isto, portanto, não vale a pena estar a perder demasiado tempo em... O caso do provedor de estudante, de uma maneira geral, as pessoas queixaram-se que há falta de legislação. Portanto, é deixado muito no ar e, portanto, os provedores de estudante variam muito de instituição para instituição, quanto a deveres, direitos, etc. E, portanto, talvez houvesse aí campo para aperfeiçoar a lei. Quanto às universidades politécnicas, há uma grande multiplicidade de opiniões, desde que aqueles que acham que não devem existir, até aqueles que devem ser todos para universidades politécnicas. O que CISPA propõe que, como condições, se fixe um número mínimo de TESPs e pelo menos um doutoramento.
Mas se lerem o relatório verão que há imensa diversidade de opiniões. E pede-se também flexibilidade, ou seja, a legislação prevê um período de tempo em que as exigências sejam menores para toda a fase de instalação. A questão dos graus e diplomas iria passar lá à frente, chamando só a atenção... chamando só a atenção para que os técnicos devem continuar a permanecer nas universidades e quando se criarem nos politécnicos e quando se criarem as universidades politécnicas devem permanecer nas universidades politécnicas. Aliás, se vir a legislação irlandesa, que é muito interessante nesta matéria, se quiserem eu posso ocultá-la, é muito interessante a forma como isto é feito e quanto às exigências que põe. Questão da investigação científica. O problema é que no RGIES, nós estamos a falar de ensino superior, estamos a falar de ensino superior ligado à investigação. E o RGIES é particularmente omisso em matéria de investigação. Nem fala de quadros, nem fala do orçamento, nem de nada disso. E, em particular, era necessário reduzir a burocracia. Criou-se ainda uma situação muito complicada, porque a maioria dos investigadores está numa situação extremamente precária, do ponto de vista do emprego. Regime fundacional, de novo aqui as pessoas estão divididas. Quem o tem quer continuar a tê-lo, quem não tem acha que se calhar se podia alargar o regime da Universidade de Lisboa, embora o regime da Universidade de Lisboa só seja válido em matéria de património. Portanto, tudo o resto não existe. O setor privado, de uma maneira geral, o RGIES diz pouco ao setor privado, não é? Portanto, pretende manter a autonomia que tem, ou se possível aperfeiçoá-la, e põe em aquela questão que está na lei, que nunca foi aplicada, do financiamento público do setor privado. Questões finais. A maioria das opiniões, quanto aos especialistas dos politécnicos, a maioria das instituições politécnicas é de opinião de que eles devem ser contratados como por convite, tanto como aos professores convidados nas universidades. O aumento da precariedade de emprego devido ao uso excessivo do docente convidado, no caso, nomeadamente das universidades. A forma como decorrem os concursos académicos, porque um dos grandes problemas do sistema português é que há uma enormíssima endogamia dentro das instituições. Posso dizer, por exemplo, na Faculdade de Direito de Coimbra não há um único docente que não tenha sido formado na Universidade de Coimbra. O 100% de endogamia, o que não é nada saudável. E a forma como os concursos são feitos, de uma maneira geral, privilegiam muito o homem da casa. Finalmente, há algumas propostas no sentido do RGIES não ser tão prescritivo, nomeadamente na composição dos diversos órgãos. E é o que eu tenho a dizer neste momento, é um resumo tão breve quanto possível. Passo já a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Pedro Alves. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados e cumprimentar e agradecer também a presença da Comissão Independente de Avaliação do RGIES e, em especial, o Sr. Professor Alberto Amaral, pela exposição que nos fez e o facto de ser já uma segunda vez a ter que ir ao Parlamento fazer a mesma coisa, não é fácil e eu sei que o faz com gosto, mas a evolução da dinâmica política e eleitoral no país obrigou a que se configurasse aqui um novo grupo e tivemos que retomar novamente este processo. Qual é que é o meu primeiro comentário a fazer à metodologia que foi encontrada para que nós hoje estejamos aqui a discutir este relatório de avaliação do ensino superior?
eu acho que é muito curto do ponto de vista do trabalho que podia ter sido produzido em função da qualidade das pessoas que estão envolvidas. Ficar apenas, como disse aqui o Sr. Professor, fazer uma auscultação, não era propor nada, que foi isso que vos foi recomendado, era fazer um apanhado. Eu acho que é uma compilação de opiniões, tudo bem, é importante para que quem vai tomar decisões políticas tenha o conhecimento da opinião, mas seria mais interessante até e mais importante para um decisor político que viessem propostas concretas em relação àquilo que foi detectado. E, como se percebeu por aquilo que foi dito aqui na apresentação do relatório, são pessoas que estão muito identificadas com todo o processo. Percebe-se que já vem tarde, seja do ponto de vista legal, porque a lei imporia que se fizesse esta revisão e esta avaliação a cada 5 anos, porque há dinâmicas sociais, económicas e até, neste caso, tecnológicas, que impediram que o nosso sistema de ensino superior permanecesse com incapacidades estruturantes, em alguns casos, que teriam obrigado a que houvesse propostas de mudança. E aqui, depois temos que utilizar as palavras que são chavões pesados, é preciso uma reforma. Não é preciso uma reforma, é ter sido feito o ajustamento, porque já percebemos que há medidas que foram aplicadas que são interessantes, mas quem não as tem critica. Estamos aqui a falar, por exemplo, das fundações. Percebemos que há problemas sérios ao nível do modelo de governança, mas que, sobretudo, mais do que o modelo, embora também seja este, do ponto de vista da gestão, tem a ver com a organização do Conselho Geral, que é aí que está o grande cerne da questão, a forma como o Conselho Geral funciona, o poder que tem o Conselho Geral em todo o processo de escolha dos representantes e, sendo esse problema identificado, era importante que as propostas também tivessem vindo de quem está por dentro, de quem tem um conhecimento efetivo, senão vamos entrar mais uma vez numa politização de um procedimento que deveria unir mais do que dividir. E quando passamos só os diagnósticos para a classe política, isto vai ser depois, por norma, aproveitado cada um em função da sua conveniência, e aqui a conveniência teria que ser o interesse público, e é mais fácil gerir interesse público quando há desinteressados no processo, como é o vosso caso, e que nós gostaríamos que tivesse ido mais longe. Não foi assim, é o que temos, mas percebemos também que é mesmo muito importante que daqui para a frente o que foi feito, ou o que venha a ser feito, consiga efetivamente trazer um sistema reformado, que seja ele mais robusto e que seja capaz de responder no imediato aos problemas que o ensino superior tem e que, sobretudo, prepare para os desafios do futuro. E os desafios do futuro, vocês também que os identificaram muito bem, o maior deles todos, em 3 áreas diferentes, é o relacionado com os alunos. Não há escola nenhuma, universidade, instituto politécnico que funcione sem alunos. Temos que encarar o processo do problema demográfico como uma realidade e que temos que encontrar soluções e dotar as escolas também desta capacidade de poderem fazer isto de forma diferente. Depois, acoplado a isto, vem também o ajustamento da oferta educativa e percebemos também do benchmarking que fazem só com Espanha a forma como nós nos organizamos. É também uma oportunidade para nós promovermos aqui alguma coesão territorial neste processo de organização e de definição da rede, da oferta educativa, para podermos não apenas valorizar tudo o que de bom é feito nos grandes centros urbanos, mas procurar trazer também para o interior alguma valorização. E daí ser muito importante para nós que este processo do sistema, que deve ser binário, que se mantenha de uma forma muito clara, que não se mantenha esta flexibilidade e esta ambiguidade sob pena desta mimetização das universidades com os politécnicos depois serem concorrentes entre si, e nós sabemos que, conforme as coisas estão instaladas, vamos voltar a cavar um fosso entre aquilo que é o interior e aquilo que é o litoral.
Entendemos também que esta denominação de universidades politécnicas ou técnicas é importante para também marcar esta diferença, mas que se defina bem a missão de cada um desses subsistemas. E daí ser cada vez mais importante envolver toda a gente neste processo de construir uma solução agregadora que una e não que cada um anda aqui a definir a defender o seu quintal. Falou aqui de que era importante, a par desta revisão ou desta avaliação, fazer também alguma revisão de alguma legislação complementar que acompanhasse todo este processo. Que legislação complementar? Falámos aqui da questão das carreiras da investigação e do ensino superior, falámos desta questão dos níveis e graus, mas que outra legislação também, e era a pergunta que lhe deixava, seria importante que nós pudéssemos aqui trazer. Eu traria aqui muito mais para vos dizer, mas eu falo demais, então devia. As questões da autonomia, vou terminar já, as questões da autonomia são mesmo muito importantes, o reforço da autonomia tem que ser aprofundado. Percebeu-se que no âmbito das fundações, que é de grande utilidade, mas não só, e falaram aqui da autonomia na gestão financeira, é fundamental, não se pode continuar com instituições, sou de Viseu, sei o que é que o Instituto Politécnico sofre com saldos de gerência permanentes que não pode usar para fazer investimento próprio, todas estas dificuldades numa instituição que já por si, fruto da sua localização, tem as suas dificuldades de crescimento, com a concorrência de outras que têm outros mecanismos de gestão, acaba por ser mais difícil. Para terminar, e termino mesmo, agradecer outra vez a presença de todos, aqui mais umas conversas, mas ficará para outra ocasião, uma vez que este trabalho de reflexão sobre o vosso documento também nos vai ser muito útil para apresentarmos nossas propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria começar por agradecer a presença pela segunda vez num grupo de trabalho da Assembleia da Comissão Independente, agradecer a presença de todos e, acima de tudo, e também dizer que é um gosto rever a cada um, e muito em particular o Sr. Professor Alberto Amaral, por quem tenho a maior estima e admiração. Gostava de dizer que, relativamente, de facto, o mandato que tiveram era de fazer o pulsar das instituições e das pessoas. E nós entendemos, nesse pulsar, lemos alguns aspectos negativos, outros bastante negativos. Entendemos que o RGES não podemos deitar fora o bebé juntamente com a água de banho, mas entendemos que há opções de fundo que devem ser revistas simultaneamente. E a primeira questão que gostava de pôr em cima da mesa é aquela que eu acho mais cara para o funcionamento das instituições de ensino superior, da qual o RGES é a pedra angular. A autonomia reforçada, que deve ser transversal para todas as instituições. Não falo de uma autonomia à maneira da Universidade de Lisboa, falo da autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira, tal como está na Constituição, mas alargada transversalmente a todas as instituições, porque sem autonomia, a instituição é incapaz de responder aos desígnios da sua missão, é incapaz de encontrar formas próprias de organização e de gestão, formas próprias de uma identidade que a define e que a posicione numa rede e, acima de tudo, entendermos que é aquilo que pode firmar e desenvolver as instituições. Ora, acontece que, apesar do RGES ter alguns dispositivos limitadores, porque no caso das fundações e das instituições de ensino superior mais genéricas, nós entendemos que esta autonomia, a começar por aquela que é fundamental, que é a autonomia financeira, orçamental e patrimonial. É um nó górdico de todo o resto. E entendemos que houve um conjunto de diplomas que, devido a uma conjuntura histórica, como o Sr. Professor acabou de dizer, no tempo da Troika em particular, que se têm mantido e não têm sido atualizados e não têm permitido às instituições agirem. Falo do Código dos Contratos Públicos, muitas vezes o próprio Orçamento de Estado, quer na lei do enquadramento orçamental, quer no decreto de lei da sua execução. Que a falta desta autonomia tem levado e traduzir-se não só na burocracia, como na demora de procedimentos, a perda de capacidade competitiva e de resposta das instituições, o aumento de despesa na contratação de serviços.
Em particular, por exemplo, o seu professor referiu e bem no que diz respeito à investigação. Foi exatamente por a capacidade de contratação eficaz de serviços que muitas instituições passaram a pôr a sua investigação em instituições privadas sem fins lucrativos, onde os contratos a termo certo e a precariedade reina de uma forma absolutamente assustadora. Queria dizer neste propósito que o Partido Socialista introduziu e já apresentou nesta Assembleia alguns diplomas no que diz respeito àqueles que o Sr. Professor acabou de referir, como, por exemplo, o Estatuto da Investigação dos Investigadores e outros que suportam. Por isso, nós entendemos que tem que haver aqui um alargamento da autonomia e há alguns pontos que foram aqui elencados que nos parecem importantes. Por exemplo, a exclusão das IES do perímetro orçamental do Estado que é necessária, a recurso a saldos e a utilização dos saldos com a obrigatoriedade de reposição, esta obrigatoriedade de reposição nos cofres do Estado dos saldos de gerência deve ser eliminada, as instituições devem ser capazes de gerir os seus saldos e fazê-lo, acima de tudo, porque lhes permite não só racionalizar a atividade, mas fazer investimentos. Em particular, neste momento, no caso do PRR, é fundamental que as instituições tenham uma capacidade de suportar investimentos para a concretização de um conjunto de projetos. Por isso, também a regra do equilíbrio orçamental nos parece absolutamente já deslocada. No que diz respeito à contratação de pessoal, também isto se reflete a perda da autonomia. A perda da autonomia, o RGES previa uma regulamentação que queria ser definida, nós entendemos que essa capacidade deve ser da responsabilidade da instituição, que deve prestar contas de uma accountability rigorosa e periódica. E, como tal, uma das coisas onde se nota isto, que o Sr. Professor também referiu, é no caso, por exemplo, no RGES nem sequer aparece referência nenhuma à investigação, nem em termos de quadros, nem em termos de orçamento. Os investigadores estão não só em precariedade laboral, como estão até desprovidos dos seus direitos de cidadania, porque não são suscetíveis de ser eleitos nas IES, por quando estão em instituições sem fins lucrativos, não é? E não participam diretamente nas instituições, por quando estão acantonados nas instituições sem fins lucrativos, onde facilita a sua própria gerência. Também entendemos que há aqui que a precariedade também diz respeito também à docência e temos que rever algumas coisas, como, por exemplo, o uso e abuso que aparece no vosso relatório da figura do docente convidado. Eu gostava também de dizer, a propósito disso, que acerca agora do modelo de governo das instituições, nós entendemos que é preciso reforçar a participação, a democraticidade interna, a comunicação e a transparência na tomada de decisão e na prestação de contas. E entendemos que o regime, relativamente aos Conselhos Gerais, que é necessário rever a composição e algumas competências, que, maioritariamente, o modelo democrático eleitoral é o que deve prevalecer na eleição do Presidente e não através do Conselho Geral. Também entendemos que as direções das escolas devem ser por eleição, que os órgãos de gestão coletiva, como os conselhos científicos e os conselhos pedagógicos, se devem manter, e é uma medida que aparece relativamente ao Estatuto dos Estudantes do Ensino Superior, também nos parece bastante interessante e que deve ser ponderada. Sobre a estrutura do sistema binário, nós entendemos que sim, as universidades politécnicas para nós são uma certeza, mal era se esta Casa que aprovou maioritariamente com todos os partidos políticos, a existência de universidades politécnicas fosse rever uma decisão. Por isso, acho que há aqui algumas ambiguidades que prevalecem há muito tempo, não são de agora. Por exemplo, os mestrados devem ser todos de caráter profissionalizante, mas depois a seguir diz-se que há uns que são interdisciplinares, eu não sei o que é que o interdisciplinar tem a ver com o profissionalizante. Pode haver interdisciplinares que são profissionalizantes ou não serem profissionalizantes. São ambiguidades sempre. Queria referir uma coisa que nos preocupa muito, que é o conceito de especialista. Há um bocadinho, houve mais tolerância. O conceito de especialista... Foi. O conceito de especialista, mas eu a senhora deputada, dê-me mais uns minutos que me deu ao meu colega e eu vou terminar. O conceito de especialista, nós consideramos que está perfeitamente desvirtuado, não tem sentido nenhum, porque com um especialista que é especialista em tempo integral já não é especialista há muito tempo, e que deve ser a figura do contratado. E também entendemos que esta necessidade dos 35% de especialistas é um absurdo completo e total. Entendemos, em contrapartida, que há aqui algumas coisas que gostávamos de poder equacionar, que é, por exemplo, no que diz respeito à permeabilidade de carreiras entre a investigação e a docência, até que ponto isto pode ir. Também achamos que, por exemplo, em relação à autonomia estatutária, ela é fundamental para permitir uma identidade própria, uma organização interna dentro das instituições. A questão da ação social escolar, aí que sim colocávamos muito a questão da partilha de recursos e do estabelecimento de consórcios, parece-nos extraordinariamente interessante e por essa figura.
A questão da falta de uma entidade reguladora, divorciando a A3AS daquilo que é a apreciação dos cursos, daquilo que é a regulação do sistema, uma visão reguladora de todo o sistema a nível nacional, também nos parece bastante interessante. E para aí gostava, tantas coisas que gostava de dizer, são muitos anos a viver isto, não é? A questão dos alunos desfavorecidos e da demografia, nós temos que apostar em novas demografias, temos que nos reorganizar e temos, acima de tudo, que permitir que o acesso dos alunos mais desfavorecidos encontre uma porta maior do que aquela que, felizmente, já existe, mas tem que ser alargada. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro. Obrigado. Saúde a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, e na pessoa do professor Alberto Amaral, saúdo os restantes membros da Comissão Independente para a Avaliação do RGES. Eu sou um repetente da sessão de janeiro e, de qualquer modo, volto a agradecer a apresentação, aprende sempre, e a agradecer o relatório, o trabalho que realizaram. E também não vou variar muito daquilo que disse na altura. Quando, em 2007, o RGES foi aprovado, o ensino superior estava num ciclo de expansão. Era o tempo em que dominava uma relação direta entre o crescimento do ensino superior, qualquer área que fosse, e a prosperidade económica do país ou o desenvolvimento. Portanto, na altura, os contribuintes e demais cidadãos antecipavam retornos favoráveis para eles, para a família, para a sociedade, enfim, para a economia. Entretanto, entre 2007 e 2024, nós temos que ter consciência que o contexto é bastante distinto. Ou seja, o crescimento sem paralelo do ensino superior em Portugal coincidiu, vejam, com a erosão das mais diversas instituições, à cabeça das quais as próprias universidades, o resto do sistema de ensino, também a justiça, a saúde, a segurança, por aí fora. Coincidiu com a estagnação da economia, que cresceu mais antes da explosão do ensino superior em Portugal. E também coincidiu com a perda significativa do poder de compra da classe média formada por esse mesmo ensino superior. Portanto, funcionários administrativos, professores, enfermeiros, médicos, técnicos qualificados, por aí fora. Portanto, nós estamos agora num ciclo de escrutínio público das universidades e politécnicos que é e será cada vez mais severo. E isso quer dizer que as próprias instituições do ensino superior terão de investir cada vez mais na crítica interna entre pares académicos. Essa crítica interna é a condição da liberdade, do vigor, da renovação intelectual dos meios académicos. É a condição indispensável da renovação epistemológica do ensino superior. É a condição indispensável da garantia da qualidade em vez do critério da quantidade ou estatístico que tem dominado nos últimos anos. Essa é a garantia da autonomia das comunidades académicas em relação a ideologias e partidos políticos. Um aspecto estrutural que o Chega tem criticado, entre outros aspectos. Portanto, houve um RGES que funcionou para um ciclo de expansão do ensino superior. E esse RGES ficou desajustado porque nós entramos num ciclo de consolidação, que também quer dizer regressão de algumas áreas académicas. Portanto, Portugal precisa de um RGES que transforme cada comunidade académica num modelo de excelência de autorresponsabilidade institucional. Ou seja, eu estou a apelar à associação entre a ideia de autonomia à ideia de autorresponsabilidade institucional. Portanto, direções das instituições, docentes, investigadores, estudantes, associações de estudantes, precisam de dar provas de autonomia também para se autorreformarem, incluindo a busca permanente do seu equilíbrio financeiro. Daí, a primeira pergunta aos membros da Comissão: será que é possível irmos ao encontro de um RGES adaptado a este novo ciclo que eu descrevi? Uma outra nota: o trabalho da Comissão e o trabalho de todos nós pode tornar-se inócuo se não houver um protagonista político
empenhado e persistente na reforma indispensável do ensino superior. O que nós reparamos é que, desde o desaparecimento do professor Mariano Gago, essa é das maiores, se não a maior fragilidade, quer da tutela, quer da liderança política do ensino superior. E depois tivemos uma maioria absoluta do Partido Socialista que foi desperdiçada nesta matéria. Agora, o problema que nós temos agora é estarmos a discutir o RGES em condições políticas bem piores do que no passado. Porque agora temos 3 forças políticas relevantes, o PST, o PS e o Chega. Isto é, para a revisão do RGES ser útil, ela tem de ser sustentada numa convergência estrutural de 2 ou mesmo destas 3 forças políticas, para o nosso trabalho não ser inócuo. Daí eu terminar com outra pergunta que, de alguma forma, foi respondida, mas eu faço na mesma. Na revisão do RGES, quais poderão ser os pontos de convergência que podem mobilizar consensos estruturais efetivos que sejam transversais às comunidades académicas, ao campo político, à sociedade no seu conjunto, porque há um aspecto aqui de novo contrato social entre as instituições do ensino superior e a sociedade no seu conjunto, que também deve ter sido em conta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também a delegação da Comissão Independente de Avaliação do RGES, na pessoa do professor Dr. Alberto Amaral, e agradeço não só o trabalho que fizeram neste relatório, que é uma excelente base de partida para o nosso trabalho neste grupo de trabalho, mas também a intervenção inicial, que tocou vários temas importantes e que já esclareceu em grande parte algumas das questões que poderíamos ter. É inegável a importância de um documento como o RGES no contexto do ensino superior, precisamente porque é este que define os princípios básicos pelos quais as instituições de ensino superior, mas também as entidades conexas se devem guiar. Sabemos que a aplicação deste diploma deveria ter tido uma avaliação 5 anos após a sua entrada em vigor, ou seja, em 2012, o que não aconteceu. Isto significa que temos um diploma com determinadas matérias por regular e, talvez, pior do que isso, um documento com um atraso na sua revisão de mais de 10 anos. A primeira pergunta que tenho para fazer é precisamente qual é o impacto que um atraso como este tem no dia-a-dia das instituições e qual é o efeito prático das instituições estarem a reger por um documento completamente anacrónico. Gostava de ouvir a vossa resposta, mas eu arrisco-me a dizer que se traduz num atraso no desenvolvimento e progressão do ensino superior em Portugal. Gostaria também de perguntar se a falta de regulamentação dificultou a avaliação da aplicação do RGES, ou seja, no trabalho concreto que fizeram, se a falta de regulamentação teve algum impacto. Abandonando a questão mais procedimental, gostaria de me focar agora nas questões mais substantivas, começando pelo regime fundacional. Esta figura foi introduzida pela publicação do RGES, com uma promessa de uma maior autonomia financeira e administrativa na gestão das instituições. Isto levou que, ao longo de 12 anos, algumas instituições aderissem ao regime fundacional. Um modelo de fundação pública com regime de direito privado potencia a utilização de regras de funcionamento próprias para a gestão financeira e dos recursos humanos. Contudo, a opinião, e também está esperado no relatório, é que este regime ficou um pouco aquém daquilo que era expectável. No balanço entre prós e contras, a verdade é que todas as universidades de fundação pretendem continuar com este regime, eventualmente aprofundá-lo, apesar das dificuldades que encontraram num processo que continua incompleto e em que o Estado nem sempre cumpriu o que está estipulado na lei. Um exemplo e uma pergunta muito concreta. No inquérito, questiona-se se há interesse em clarificar a questão do Governo exigir o cumprimento de diversas condições para que as instituições vejam autorizada a passagem ao regime fundacional, e a quase totalidade das respostas vão no sentido de ser necessária uma clarificação. A questão é se este é mais um exemplo de falta de regulamentação que deixa as IES numa esfera de incerteza, e
perguntar também se têm conhecimento se há casos de instituições que tenham tentado aderir ao regime fundacional e não tenham sido aceitos por falharem em critérios e, se sim, em que critérios. Outro tema que gostaria de abordar é o provedor do estudante. Esta figura tem uma função de defesa e promoção dos direitos e interesses dos estudantes. Contudo, apesar da sua importância, a verdade é que até hoje ainda não se encontra totalmente estabelecida na maioria das instituições de ensino superior. Falta definir o âmbito e as competências do seu cargo, o que resulta num cargo com pouco impacto no cotidiano dos nossos estudantes. Segundo o relatório, as respostas e os contributos são muito distintas. O ponto mais sensível será, parece-nos, a compatibilização entre, em primeiro lugar, a necessidade do provedor ser profundamente conhecedor do dia-a-dia da instituição e, depois, a garantia da independência e não existência de conflitos de interesses. Outros pontos relevantes são, por exemplo, a dedicação parcial ou total, a remuneração e a progressão na carreira. Existem recomendações neste sentido? Quais são as vossas visões nesta questão? Por último, a autonomia das instituições. A autonomia e a flexibilidade das instituições de ensino superior é fundamental para o progresso das mesmas. Acho que estamos de acordo em relação a isso. No relatório diz que, de modo geral, há uma concordância em que o nível de autonomia é adequado, mas existem graves entraves ao nível da autonomia financeira. Existem também diversas críticas à forma como a autonomia tem sido utilizada, mas também ao não cumprimento da legislação por parte do Estado, não permitindo que as instituições de ensino superior usem os saldos de gerência, o que, desde logo, imprime incentivos perversos e incorretos às instituições. Perguntar quais são as recomendações da Comissão relativamente a este tema. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar-vos a todos, agradecer também esta partilha de elementos a propósito do relatório e da avaliação que fizeram sobre o ensino superior e, em particular, sobre o RGES. Eu gostaria de começar por uma questão que surge logo no início também da apresentação, e há diversos problemas e dificuldades no ensino superior, mas começava por esta questão que foi colocada também logo no início e que se prende com a falta de equidade, que foi assim que está identificado, a falta de equidade no acesso dos jovens, em particular de famílias de meios socioeconómicos desfavorecidos, ao ensino superior. Temos, de facto, essa dificuldade, a igualdade que a nossa Constituição determina no direito à educação e no acesso aos mais elevados níveis de ensino, continua a não ser uma realidade para muitos e muitos jovens. Muitos provavelmente nem se candidatarão, muitos entram, mas depois acabam por abandonar o ensino superior, e a verdade é que nesta matéria há de facto aqui ainda um longo caminho a percorrer para de facto garantir a igualdade no acesso, mas também no sucesso escolar e que possam concluir naturalmente os seus estudos. E este era um primeiro aspecto que nós gostaríamos de salientar relativamente a estas matérias. É verdade que, do ponto de vista demográfico, há várias preocupações que se prendem com a demografia no nosso país. Isto daria toda uma outra discussão, mas a verdade é que os jovens que hoje estão no nosso país, muitos deles não têm acesso, e não é porque não têm acesso por dificuldades económicas e financeiras das suas famílias. E esta era uma questão também que gostaríamos aqui de colocar. Depois há naturalmente aspectos diferenciados, muitas das vezes em função até dos próprios cursos, mas a verdade é que esta questão persiste. Uma segunda matéria que foi aqui também abordada e que nós também gostaríamos aqui de expressar, que se prende
precisamente com a questão que é suscitada sobre o caráter unitário ou binário do sistema do ensino superior. O PCP tem uma posição muito clara relativamente a essa matéria e não está em causa a existência, naturalmente, de instituições de ensino superior com especificidades próprias do ponto de vista dos cursos, do ponto de vista até da investigação que estão centradas, mas a verdade é que temos constatado um conjunto de assimetrias. Vou utilizar esta expressão, pode não ser a mais adequada porventura, mas de desigualdades entre o ensino, as instituições de ensino superior politécnico, as instituições de ensino superior universitário. E quando nós colocamos em cima da mesa esta possibilidade de se avançar para o caráter unitário do sistema de ensino superior, não está em causa cada uma destas instituições perder a sua identidade ou perder as suas especificidades e aquilo a que se dedicam. Está em aquilo que nós nos preocupamos quando, aliás, avançamos com esta proposta exatamente é para eliminar diferenças que ainda hoje existem sem qualquer diferenças, não a este nível das matérias a que se dedicam na sua investigação, mas diferenças até no plano administrativo, no plano financeiro, diversas, que de facto criam depois desigualdades que não têm qualquer razão de ser na nossa opinião. Relativamente ao RGES e ainda aqui alguns aspectos mais concretos, há de facto um conjunto de elementos que são aqui colocados neste trabalho, neste relatório, alguns contraditórios, mas a verdade é aquilo que podemos observar até do conhecimento que temos no terreno, e a verdade é que desde a implementação do RGES até ao dia de hoje já passou de facto vários anos, tinha sido prometida uma revisão que nunca veio a concretizar-se, uma avaliação relativamente a esta matéria, e a verdade é que aquilo que observamos, como estava a dizer, é perda de democracia na gestão das instituições do ensino superior, com concentração de poderes, com um conjunto de participação, por exemplo, dos estudantes, dos funcionários, que foi bastante desvalorizada, a integração de entidades externas, que muitas das vezes coloca até as próprias instituições dependentes de interesses externos e não aquilo que deve ser as opções do plano estratégico e de desenvolvimento da própria instituição, inclusivamente até as opções do plano da investigação, que não deve ser, e isto naturalmente está associado depois também às questões de financiamento, porque aquilo que foi prometido que iria ser resolvido, a verdade é que hoje as instituições continuam-se a confrontar, inclusivamente as instituições que avançaram para o regime fundacional, continuam-se a confrontar com mesmíssimos problemas, quer do plano de financiamento e com uma gestão do plano democrático bastante empobrecido. Com a agravante, foi colocado aqui que esta é uma realidade, temos um corpo docente mais envelhecido, é um facto, vou terminar, temos um corpo docente mais envelhecido, é verdade, mas é verdade que, aliás, até neste processo do pré-FPAP há uns anos atrás, houve muitos e muitos docentes que, estando comprovada que desempenham funções permanentes, não foram integrados na carreira. E a precariedade é, de facto, algo que alastrou também nas instituições do ensino superior e isso não está desligado também desta opção e deste regime. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Para a intervenção final, e pedia que fosse rigoroso no cumprimento do tempo, uma vez que o plenário iniciará mesmo às 15 horas. Tem a palavra, Sr. Professor. Pronto, como é evidente, este tipo de sessões, que é igual ou semelhante à sessão anterior, pega por uma coisa, são extremamente curtas para discutir este tipo de matérias. Pronto, ao longo da minha vida, que já vai longa, ou algumas coisas que aprendi, desde a boa educação à lealdade. E portanto, eu queria chamar a atenção para que nos termos do despacho que criou a Comissão e depois nas negociações que nós tivemos com o Ministro e o Secretário de Estado,
foi explicitamente decidido que não haveria recomendações. E, portanto, o documento está como está, e é natural, e nós chamamos a atenção para isso, que haja inclusivamente opiniões contraditórias, não é? Porque consultamos tanta gente que nem todos alinham pela mesma cartilha. Mas está como está e é assim. Há aqui um problema grande no caso português, no que diz respeito à autonomia das instituições, que é uma questão fundamental. É que a autonomia das instituições, existindo uma lei, até da Assembleia da República, vai sendo sucessivamente corroída por outra legislação que, entretanto, é publicada e que depois não se sabe se aplica, se não aplica, se deixa de aplicar. Sai a legislação para o trabalho, aplica-se, não se aplica, está dentro de... O Ministro das Finanças está aflito de dinheiros, elimina a parte da autonomia financeira das instituições, que até hoje nunca mais foi restituída. Os saldos, havia uma norma, no início de cada ano havia um acordo com o Governo, em que era estabelecido um orçamento, e esse orçamento depois seria reforçado se, por medidas do Governo durante aquele ano, houvesse aumento de despesas. O que é que o Governo fez? Em relação a quem não tinha saldos, deu dinheiro, em relação a quem tinha saldos, disse os saldos. E pronto, lá foi a capacidade das instituições de gerirem os saldos. E, portanto, e eu acho que o problema fundamental é ver se será possível neste país nós conseguirmos ter uma legislação qualquer que seja à prova de bala, ou seja, a autonomia que está concedida é aquela autonomia e não pode ser depois destruída por legislação que vai saindo sobre as mais diversas matérias. Essa é que é a grande questão. Há um segundo problema, e que tem saído e que resulta muito da forma da atuação das universidades, e tem algo a ver com aquilo que o Chega há bocado referiu. É impossível com o Conselho Geral haver autocrítica dentro das instituições. Porque o Conselho Geral é um órgão muito limitado. Aliás, notou-se nas respostas aos inquéritos a dificuldade de muitas instituições, universidades, etc., em responder ao inquérito, exatamente porque não tinham dentro de si um órgão em que esses problemas pudessem ser debatidos. E, portanto, há uma contradição completa entre, por um lado, quererem que a universidade seja capaz de autocriticar, discutir internamente, etc., e ter um órgão de gestão para que o Conselho Geral, onde praticamente ninguém está representado. E isto é uma contradição de fundo. Porquê é que isto surge? Isto surge porque as universidades estavam habituadas a tomadas de decisão lentas. Grandes discussões, havia debates no Senado, havia debates aqui, havia debates ali. Por exemplo, eu doutorei-me na Universidade de Cambridge, onde uma decisão de fundo em relação à universidade pode demorar mais de um ano, porque há um problema, é nomeada uma comissão, a comissão faz um relatório, o relatório é tornado público, depois, com os resultados da discussão pública, faz um relatório final, depois o relatório final é publicado, uma espécie de diário do governo da universidade é publicado lá, depois há uma votação, na votação participa o que se chama o Regents House, que é uma entidade de Cambridge, tem mais de 7 mil membros, onde estão inclusive os professores reformados, desde que residam em Cambridge, etc. Portanto, esta tomada lenta de decisões entrou depois em conflito com a velocidade com que hoje muda a sociedade. E, portanto, surgiu daí a ideia de criar estes órgãos, tipo Conselhos Gerais, etc., umas coisas pequeninas, flexíveis, com os gestores públicos, se necessário, que pudessem resolver rapidamente as questões sem pensar muito nas matérias académicas. E é este o problema.
Se olharmos para os Estados Unidos, eu depois posso-vos mandar a documentação sobre isso, tem um colega meu que escreveu um artigo para um livro que eu vou publicar. Nos Estados Unidos há uma separação muito clara entre o Conselho Geral, que lá é o Board of Trustees, e tudo o resto. Porque tudo o resto, cursos, promoções, carreira académica, contratações, etc., está tudo na parte daquela, está tudo na universidade. O órgão executivo, o Conselho, só procura dinheiro, gera o orçamento e basicamente é que outras coisas básicas se pronunciam. As duas coisas encontram-se. Quando é necessário eleger o reitor ou o presidente, aí é a decisão comum entre a universidade e o Board of Trustees. E a Europa não conseguiu captar isto, não é? Foi para um sistema. Nós tivemos, a Gabriela lembra-se da reunião que nós tivemos com o presidente da CIP, em que ele olhava para o órgão do Conselho Geral como uma empresa. Ou seja, o Conselho Geral era o Conselho de Administração, contratava um indivíduo que era o CEO, que era o reitor executava o que o Conselho de Administração decidia em matéria de estratégia, e se não gostasse do que o reitor estava a fazer, punha na rua e contratava o CEO. Portanto, e o mal é que nós mudámos completamente de uma estrutura académica, colegial, etc., para este tipo de estrutura muito mais ligado ao mundo dos negócios e isto daria para estar aqui a discutir durante 2 ou 3 dias. O problema da equidade é um problema que não está resolvido em parte nenhuma do mundo. Há 2 problemas. Inicialmente, se nós olharmos para o que acontecia antes de 74, antes de 74, Portugal tinha um sistema de ensino superior claramente de elites. Havia, isto está escrito, há diplomas, há decretos que dizem isso claramente, com todas as letras, que o sistema universitário era para um número pequeno de pessoas, era por isso que se criava o liceu e depois a componente técnica para canalizar os alunos que não deviam chegar à universidade. Portanto, a equidade era entrar ou não na universidade, entrar ou não no ensino superior. Quando o ensino superior se expandiu, e hoje há estes lugares no público e no privado, provavelmente em excesso para o número de alunos que nós vamos ter, para o número de jovens, quando se expandiu, disse, bem, o problema está resolvido. Não está nada. É porque apareceu um outro tipo de falta de equidade, que é os melhores cursos e as melhores instituições. Portanto, se, por exemplo, fizerem um estudo em que olhem para os diversos cursos e vejam a percentagem de bolseiros nesses cursos, portanto, um curso com muitos bolseiros é um curso onde tem muitas pessoas que vêm de famílias desfavorecidas. Se comparar, por exemplo, medicina, que tem 8, 9, 10% de bolsas, com, por exemplo, a enfermagem, que tem 30, 40% de bolsas, vem logo qual é a diferença. Os menos favorecidos vão para o Politécnico, vão para a enfermagem, os mais favorecidos vão para o ensino, vão para a medicina. E o programa que foi criado pelo governo socialista, de criar aquelas vagas especiais para alunos da classe A, aconteceu uma coisa muito curiosa, é que houve uma percentagem muito grande de alunos que não recorreu ao programa, alunos de classe A que não recorreu ao programa. Nós estamos agora a fazer um estudo para tentar perceber porque é que isso acontece. Há estudos de outros países que mostram que os alunos das classes mais desfavorecidas têm tendência a procurar cursos que não são os cursos da excelência. Quer dizer, eles apontam sempre para mais baixo do que aquilo que as suas capacidades permitem. Nós tivemos uma discussão com colegas noruegueses, e a Noruega não é um país que tenha falta de dinheiro, há dinheiro para tudo, mas alguma coisa. Os alunos têm um salário e tudo, não é?
e onde eles verificaram que, de facto, que os filhos dos operários já não iam para a universidade. E depois não era de novo uma questão muito mais cultural do que uma questão financeira. E, portanto, resolver este problema da falta de equidade é um problema muitíssimo complicado, que não está resolvido em parte nenhuma do mundo que eu saiba. Medidas como as que foram tentadas de estabelecer um sistema de quotas para alunos de classe A ou classe B pode ser positivo. Eu devo dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, este tipo de ações afirmativas foram declaradas recentemente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, porque consideravam que estavam a favorecer indevidamente indivíduos que se calhar não mereciam lá estar, porque eram indianos, ou porque eram pobres, ou porque não sei o que é. Mas, portanto, temos aqui, quer dizer, as coisas a nível do ensino superior são extremamente complexas e não se compadecem com, desculpem que lhes diga, com esta discussão à vontade e curta que nós estamos aqui a fazer, porque os temas são tantos e tão complicados e tão complexos que não é fácil fazer isso. Eu procurarei fazer chegar aqui à Assembleia alguma documentação sobre este tipo de questões, porque elas estão a ser estudadas em diversas partes do mundo e são de facto muito complicadas de resolver. Na questão da investigação, eu posso acabar já? Não, ainda estou dentro dos 15 minutos. A questão da investigação é de facto uma falha do RGES. O RGES não tem, não dedica nada à investigação, não é? Tendo nós ainda na cabeça um modelo da Universidade de Humboldt de ensino ligado à investigação. Portanto, não há nenhuma referência, não há quadros, não há investigadores, não há nenhuma verba consignada. Há um outro problema que foi levantado na reunião anterior e para o qual eu queria também chamar a atenção aqui, e que diz respeito aos serviços sociais. O que acontecia, por exemplo, no meu tempo em que eu fui aos serviços sociais, no meu tempo em que eu fui reitor, os serviços sociais eram autónomos. E, portanto, junto de cada universidade havia um serviço social autónomo que tinha verbas que vinham diretamente do Ministério para aquelas finalidades. Os serviços sociais foram integrados na universidade. O problema das bolsas está resolvido, mas quando nós olhamos agora para a percentagem do orçamento que as diversas instituições dedicam ao apoio social, vemos que ela é absolutamente dispara. E pior ainda, de uma maneira geral, tende a ser pior nos politécnicos do que nas universidades. Quando é nos politécnicos que existe a maioria dos alunos carenciados. E, portanto, talvez fosse uma das áreas que valeria a pena estudar, e é essa questão de regular ou definir no orçamento, fazer o que quiserem para evitar que haja enormes discrepâncias entre o apoio social que é dado nas diversas instituições. Isso pode ser extremamente grave. E para já, acho por mim tudo. Muito obrigado. Muito obrigada. Fica bem evidente como é diversificado o nosso sistema em termos de instituições, mas como é importante esta abertura ao exterior e o relacionamento social através do conhecimento, onde se inclui aqui as unidades de investigação. A questão da autonomia, da liberdade estatutária e da responsabilidade que foi aqui tão falada por todos, e sobretudo a questão da rede e da regulação com as entidades governamentais independentes. Isso é também um ponto fulcral, e temos hoje de facto o regime fundacional, que é uma evidência, e também temos que ter um RGES seguramente que traduza o papel também de Portugal no contexto europeu. Por isso, resta-nos agradecer mais uma vez o trabalho que fizeram e a disponibilidade de vir apresentar mais uma vez.
este estudo? A ideia, na altura, a ideia do regime fundacional era tentar resolver esse problema de autonomia depois não ser corroída. Portanto, se conseguisse tirar a universidade do âmbito do orçamento público, se ela se ficaria mais protegida, mas não protegeu para não perder. Limite orçamental do Estado. Exatamente. Não, e além disso tem várias componentes que às vezes nós olhamos, não é só a gestão patrimonial, tem a dimensão dos recursos humanos e da gestão orçamental, mas é uma inovação institucional com a qual nós agora vivemos. Muito obrigada mais uma vez, temos mesmo que terminar e até breve. Obrigada.